Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo. Eu faço parte da Casa Internacional de Oração. Eu quero compartilhar uma palavra de Cristo hoje com você. Ela está em Efésios 1, versículo 4. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Com essa palavra, as Escrituras estão nos revelando como Deus tratou o processo da criação, por que Deus criou e para qual propósito Deus criou. Nós ouvimos em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E no versículo de Efésios 1, versículo 4, nós estamos descobrindo a identidade que Deus estabeleceu para a vida do homem. A primeira coisa que nós precisamos reparar neste versículo, por mais uma vez, é que a obra da criação do homem não é a obra de um acaso, não é a obra de um acidente, não é a obra de uma evolução, mas é um desejo que nasceu em Deus antes de todas as coisas serem criadas. Deus desejou criar o homem. Para criar o homem, ele criou a terra, para que a terra fosse a casa onde o homem iria viver. Mas não apenas criou a terra e criou o homem, ele colocou no homem uma identidade, uma essência e um caráter. Nós vamos ver nesse versículo que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Já vimos, já entendemos que o propósito, o desejo, o plano de Deus começou antes de todas as coisas existirem e começou nele. A escolha de Deus está dentro dele, a escolha de Deus está nele. É do seu coração, é da sua vontade, é do seu querer fazer todas as coisas. Apocalipse 1 diz: porque Deus quis, ele criou. Foi um desejo dele, nele. Assim ele nos escolheu, assim ele desejou nos criar, assim ele desejou colocar um propósito em nossa vida. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que esse desejo está em Deus. Esse desejo nasceu em Deus, esse desejo fluiu de Deus com respeito ao homem. Nós podemos escolher andar distante de Deus, podemos escolher desprezar a Deus, dar as costas para Deus, mas não podemos negar que Ele criou todas as coisas. Ele criou por meio dele, Ele criou por causa dele, para que fosse dele. Não podemos negar que isso está nele. A escolha de Deus em ter o homem está em Deus, está no coração de Deus. Uma vez que nós reconhecemos que está em Deus o desejo de ter criado o homem e de ter colocado uma identidade no homem, nós precisamos reconhecer qual o propósito e essência que Deus colocou na vida do homem. A palavra em Efésios 1:4 está dizendo que Deus nos escolheu nele antes que qualquer coisa existisse para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós precisamos entender que a primeira revelação que temos de Deus, a sua palavra e a sua santificação, a sua santidade no processo da criação. Vamos ver Deus agindo pela palavra, vamos ver Deus criando o homem com suas próprias mãos e vamos ver Deus no primeiro momento fazendo separação entre trevas e luz. Deus se mostrando um Deus que não habita em uma comunhão com trevas e luz, um Deus que não permite comunhão entre trevas e luz, um Deus que é santo, um Deus que é separado de todo mal, um Deus que habita na luz. Esse é o caráter de Deus, Deus é santo. E Deus coloca o seu caráter na sua criação. Deus coloca o homem para que o homem seja santo, para que o homem seja irrepreensível, para que o homem seja imaculado. Deus coloca do seu caráter e da sua essência dentro da vida do homem. Deus deseja o homem, Deus cria o homem e Deus chama o homem para que o homem seja assim como Deus é. Deus é santo e coloca a santidade como uma marca na vida do homem. Deus nos chama para sermos santos, irrepreensíveis e imaculados. É linda a declaração que esse versículo termina dizendo: santos, irrepreensíveis em sua presença. O desejo de Deus ao criar o homem é ter o homem perto. O desejo de Deus ao criar o homem é ter o homem na sua presença. Nós não fomos criados para sermos separados de Deus, não fomos criados para estarmos distantes de Deus. Não fomos criados para viver
aquém da realidade, da vontade, do desejo de Deus para a nossa vida. Não fomos criados para estarmos separados de Deus, fomos criados para estarmos em comunhão, para estarmos perto, para habitarmos aonde Deus está. Fomos criados para estarmos na presença de Deus, estarmos próximo de Deus. E é uma verdade que o pecado original tirou do homem todas estas características. Aquilo que era realidade de Deus para o homem, o pecado tirou. O pecado tirou a santificação. O pecado nos tirou sermos irrepreensíveis e sermos inculpáveis, sermos imaculados na presença de Deus. O pecado trouxe sobre a nossa vida a separação da comunhão. O pecado trouxe sobre a nossa vida a distância de Deus. O pecado trouxe sobre a nossa vida um costume, uma aceitação com a vida do pecado e com a vida do erro. Através da vida do pecado, não vivemos mais naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é precioso, mas nos misturamos com aquilo que é profano, com aquilo que é vil. Através do pecado original, nos tornamos pessoas com erros e com defeitos e compreensíveis com erros e com defeitos. Através do pecado original, nos tornamos manchados por toda a sujeira daquilo que não é agradável a Deus, por toda a sujeira das ações que não são agradáveis a Deus e nos tornamos cômodos, nos tornamos confortáveis, nos tornamos aceitáveis nessa realidade. Uma realidade que é contrária àquilo que Deus nos criou. O pecado corrompeu a consciência, corrompeu a mente, para que a mente se sujeitasse a uma natureza com características que são completamente contrárias àquilo que fomos chamados para viver. Antes de qualquer coisa existir, Deus desejou criar o homem, e desejou criar o homem com uma essência santa, uma essência irrepreensível, uma essência de estar em sua presença. Tudo que é contrário à santidade, tudo que é contrário àquilo que é justo, tudo que é contrário à comunhão da sua presença, está contrário ao propósito que Deus estabeleceu para o homem. Não fomos criados para ter comunhão com as trevas, não fomos criados para ter comunhão com os erros, não fomos criados para termos manchas do pecado e da condenação. Fomos criados para sermos livres, inculpáveis e santos na sua presença. Através da obra de Cristo Jesus, Deus olhou para o homem. Deus desejou o homem antes da fundação do mundo. Deus desejou o homem no momento da crucificação e Deus deseja ter o homem restaurado à sua presença. Nós vamos ver 3 momentos marcantes na história. Nós vamos ver o momento da criação, nós vamos ver o momento onde Deus está desejando o homem. Nós vamos ver ali aonde o homem era visitado por Deus todos os dias, aonde o homem habitava na comunhão com Deus, perder essa comunhão por causa do pecado. O momento da separação entre o homem e Deus é um dos momentos mais marcantes na história da humanidade. Nós vamos ver novamente um momento marcante onde Deus, olhando para a humanidade, desejando ter aquilo que ele desejou no início, aquilo que ele criou o homem para ser, ele, vendo que não há quem possa livrar o homem desta realidade de corrupção, ele mesmo se faz carne, ele mesmo se oferece como pagamento e através da sua vida, ele torna a dar ao homem a oportunidade e condição de ser restaurado à essência que Deus criou o homem para viver. Através de Cristo Jesus, nós podemos viver todas as características de vida, nós podemos viver a restauração da comunhão com a presença de Deus. Nós vamos ver que Deus não desiste do seu desejo de ter a comunhão com o homem e Deus não desiste de ter o homem no padrão que ele estabeleceu o homem para viver. Deus não abre mão de que o homem volte a viver na mesma essência que ele criou para viver, de maneira santa, irrepreensível e imaculada. É desejo dele, está dentro dele, ter a comunhão com o homem. É desejo dele que o homem seja santo como ele é santo e ele não desiste disso, mas ele torna possível através de Cristo Jesus, dando poder ao homem para que o homem, ao escolher Cristo, ao escolher a restauração com aquele que o criou, a essência de novamente ser santo, ser irrepreensível, sem ser defeito, sem ter erros, sem ter culpas, e uma vida novamente sem manchas. Nós ouvimos e costumamos até mesmo dizer, errar é humano. Errar faz parte da carne.
Mas nós precisamos confrontar declarações como essas. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Nós precisamos confrontar com a palavra declarações que são contrárias àquilo que Deus desejou e criou o homem para ser, aquilo que Cristo morreu, foi crucificado para nos dar, e aquilo que ainda a palavra nos chama a ser. Em 1 Pedro 1, versículo 12 diz: sede, pois, também vós santos em toda a vossa maneira de viver, como santo, porque santo é aquele que vos chamou. Está escrito em Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Está escrito em Colossenses 1, versículo 20, por intermédio dele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Através da obra de Cristo, novamente o homem está sendo chamado a ser santo em toda a maneira de se viver. Novamente, através da vida de Cristo, e o próprio Cristo está sendo chamado ali em Mateus 5,48 a sermos perfeitos, a sermos pessoas sem erros, a sermos pessoas à imagem de Jesus. Novamente, estamos sendo reconciliados à comunhão, porque foi estabelecido a paz por meio do sangue derramado de Cristo Jesus. O que nós precisamos entender é que Deus não desistiu do desejo dele. Deus criou um caminho para que o homem voltasse à presença e às qualidades de essência que Deus estabeleceu para o homem. Colossenses 1, 22, a palavra está dizendo que ele reconciliou por meio do seu corpo físico mediante a morte para nos apresentar santos, irrepreensíveis e imaculados diante dele. A obra que Cristo realizou na cruz foi para nos reconciliar com Deus, mas não para nos apresentar de qualquer forma, para que pudéssemos ser apresentados de uma forma santa, de uma forma irrepreensível, de uma forma imaculada. Deus não desistiu do seu desejo, Deus insiste em ter o homem na sua presença, mas ele insiste que o homem esteja em sua presença, da maneira que ele criou o homem para ser. Deus não criou o homem para que o homem fosse corrompido, para que o homem estivesse manchado, para que o homem vivesse sobre a motivação e sobre a ação de erros. Deus criou o homem para que o homem seja como ele é. Deus criou o homem para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. E através de Cristo Jesus estamos recebendo poder para vencermos o domínio do pecado, para vencermos a escravidão do pecado e então herdarmos novamente a vida de Deus, para então podermos estar na presença de Deus. É um momento de nós olharmos e desejarmos voltar para aquele que nos criou. Eu citei que nós vivemos alguns momentos marcantes na história, vivemos um momento onde o homem pecou e foi separado de Deus, vivemos um momento onde Deus se fez carne para dar poder ao homem que escolher voltar para Deus, poder voltar para Deus, e existe um momento, que é Colossenses 1, 22, um momento onde seremos apresentados diante dele. Uma coisa é verdade: todos terão que olhar novamente ao seu Criador. Todos terão que olhar novamente àquele que nos criou, seja para sermos chamados de benditos do meu Pai, ou seja para sermos lançados na separação eterna de Cristo Jesus. Isso depende das nossas escolhas. Isso depende se em nossa vida fomos achados santo, irrepreensível, imaculado durante os dias da nossa vida. A palavra nos diz para nos esforçarmos para sermos achados em santidade, para sermos achados sem culpa e sem erros. A vida que Cristo Jesus conquistou para nós, a vida do Espírito Santo dentro de nós, é para nos dar uma vida santa, uma vida sem erro, uma vida sem mancha. Esta é a obra de Cristo Jesus. Tudo que diz contrário a isso que está escrito, você deve negar, você deve lançar fora da sua vida. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo nos deu do seu Espírito, da sua palavra, para que através da regeneração do seu nome, do seu poder e da sua palavra, pudéssemos viver nesta vida de maneira santa, irrepreensível e imaculada. Um dos maiores momentos da história será quando Deus novamente encontrará a sua criação, onde Cristo Jesus irá nos apresentar. Cada um que viveu nesta vida de uma forma santa, de uma forma irrepreensível, de uma forma imaculada, será chamado diante de Deus Pai, será apresentado como filho bendito, será recebido para estarmos eternamente com Cristo Jesus. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa.
O que nós precisamos entender é que em nenhum momento aqui se tratou de realizações. Nada do que nós podemos fazer pode gerar em Deus um amor maior pela nossa vida, mas as nossas realizações dizem a respeito de nós, se escolhemos fazer de Deus o nosso amor, como Ele escolheu fazer da nossa vida o seu desejo. A palavra que Deus nos deixa é: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A palavra que Deus espera, a resposta que Deus espera encontrar na nossa vida é que olhamos para o nosso Criador, olhamos para aquele que antes de que existisse todas as coisas, aquele que nos amou, aquele que colocou um propósito, aquele que nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, que Ele olhe para nós e encontre uma resposta ao qual dizemos: Deus, nós escolhemos voltar para o Senhor, nós escolhemos sermos da maneira que o Senhor escolheu para sermos, nós escolhemos ser santos, nós escolhemos ser separados das trevas, separados do mundo, separados do pecado, porque somos criados pelo Senhor, fomos feitos pelo Senhor e fomos feitos para o Senhor. Eu não existo sem o Senhor, não há vida, não há propósito, não há essência na minha vida se estou fora daquilo que o Senhor desejou, sonhou, criou, aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor morreu para dar à nossa vida. Que as nossas realizações digam não quão grande somos, mas quão grande voltamos com amor para aquele que ofereceu desejo, amor, para aquele que se entregou por nós, para aquele que nos ama desde antes de todas as coisas existirem. Nele tudo começa, nele tudo termina. Nossa vida começou nele, nossa vida vai terminar nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. De alguma forma, todos nós, naquele dia, iremos olhar ao nosso Criador. De alguma forma, iremos olhar para o nosso Senhor e que naquele dia sejamos encontrados santos, irrepreensíveis, imaculados. Eu deixo esta palavra com a sua vida para que você possa meditar, para que você possa refletir o quanto você tem amado aquele que te amou e o quanto você tem dedicado a sua vida para ser dos homens, para ser da terra, para ser de você mesmo, para realizar ações que falem de você, mas que você possa refletir que Deus já te amou antes que você existisse. Deus te amou quando você era pecador em suas ofensas. Deus te ama hoje, não por aquilo que você vai fazer. Deus te ama porque Ele desejou ter a sua vida, Ele desejou criar a sua vida, mas você precisa, com suas realizações, dizer a Deus que você o ama e que você escolheu ser santo, irrepreensível, imaculado, através da obra de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.